Olá, tenho recebido centenas de e-mails de servidores, especialmente professores, querendo saber esse imbróglio, essa confusão toda da Paraná Previdência. Eu vou tentar explicar de uma forma didática, porque o tema é complexo, é um tema polêmico e eu acho que vocês merecem conhecer um pouco mais do assunto, especialmente porque são os maiores interessados. O INSS funciona da seguinte forma: se recolhe contribuição de quem está trabalhando para pagar no mesmo mês quem está aposentado. Como nós temos uma população economicamente ativa, que cresce muito pouco, e uma população de aposentados e pensionistas que cresce muito porque felizmente a longevidade está aumentando, falta dinheiro há 18 anos para pagar esta conta. O que o governo faz então quando tem um sistema de previdência desequilibrado? Ou ele aumenta a receita, ou ele diminui a aposentadoria. Aumentar a receita não dá mais, porque nós já temos a maior alíquota previdenciária do mundo. Então ele diminui aposentadorias. O INSS, que já pagou 20 salários mínimos, hoje paga no máximo 5,9 e vai pagar daqui a 20 anos 3 salários mínimos, o que equivaleria a uns R$ 2.300 de hoje. Pois bem, o que isso tem a ver com o servidor público? Tudo. Porque o regime de previdência do Estado do Paraná, até 1998, era financiado assim. Você recolhia a contribuição dos servidores ativos para pagar os servidores aposentados. No setor público a situação é ainda pior, porque como não se faz concurso público para admitir novos servidores na velocidade necessária, até porque não há orçamento para isso, nós temos um aumento desproporcional da despesa em relação à receita. O que nós fizemos então em 98? Vamos fugir dessa armadilha demográfica, dessa armadilha orçamentária. Vamos criar a Paraná Previdência com 2 fundos, um fundo de previdência, onde a pessoa não vai financiar a sua aposentadoria como no INSS, ela vai contribuir mensalmente e o Estado também vai contribuir, e esse dinheiro vai ser preservado até o momento da aposentadoria. No momento da aposentadoria, todas as reservas para pagar essa aposentadoria ou a pensão até a morte do beneficiário já estariam constituídas. E o outro grupo seria o fundo financeiro, dos então aposentados e pensionistas e daqueles que estavam próximos da aposentadoria, que não teriam mais tempo para fazer sua poupança previdenciária. Na época nós dividimos os homens com menos de 50 anos e as mulheres com menos de 45, ficaram no fundo de previdência. E os homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 e todos inativos e pensionistas no fundo financeiro. Pois bem, a Paraná Previdência deu tão certo que ela hoje tem 8,5 bilhões de reais. E todos os estados e municípios copiaram o modelo paranaense. O que ocorre de lá para cá? Nos governos pós-Lerner foram cometidos vários pecados atuariais. Primeiro deles, não se cobrou a contribuição de 11%, que era a mínima estabelecida na Constituição. Fazendo demagogia com os servidores, mas prejudicando-os no futuro, se cobrou uma alíquota só de 10%. Não se cobrou de inativos e pensionistas acima do teto do INSS. Foi o único estado, entre todos os estados, municípios e a União, que praticou isso. Pior, o governador de então proibiu a instituição de aplicar em ativos variáveis, em fundos de ações, que no longo prazo comprovadamente é o que mais rende. E por fim, o pecado maior, que tanto o governo anterior como o próprio governo atual deixaram de repassar as contribuições patronais, a contrapartida do Estado para a Paraná Previdência. Pois bem, a Paraná Previdência, que deveria ter hoje 15 bilhões de reais, ela tem 8,5. Felizmente ela tem 8,5. É o maior patrimônio que o Estado tem. Mas ela deveria ter o dobro do que acumula hoje. O que o governo faz? Com uma visão míope de curto prazo, o governo lança uma primeira proposta em fevereiro de pegar os 8,5 bilhões de reais para pagar os inativos e pensionistas do fundo financeiro. Isso o que seria? Um confisco, quer dizer, seria você tirar dinheiro daqueles servidores que pouparam durante esses 17 anos para pagar a atual folha de inativos e pensionistas. Eu protestei veementemente, saiu um artigo de primeira página na Gazeta do Povo,
E a proposta, depois, com o envolvimento dos professores e servidores, foi abandonada pelo governo. Veio então uma segunda proposta. Essa segunda proposta dizia o seguinte: eu não vou tirar o dinheiro do fundo de previdência e transferir para o fundo financeiro. Eu vou tirar algumas pessoas do fundo financeiro e colocar no fundo de previdência. Vamos imaginar o seguinte: é como se fosse um bolo. Este bolo era para ser repartido só com os que estavam no fundo de previdência. E agora tem mais convidados. O que vai acontecer? A Paraná Previdência, que lá atrás ela foi projetada para em 35 anos assumir todos os compromissos de aposentadorias e pensões do Estado, ela não vai conseguir mais pagar todas as aposentadorias até a morte de todos aqueles que estão neste fundo de previdência. Ela vai ter uma solvência de 29, 30 anos. O que é solvência de 29, 30 anos? É o período em que vai existir para pagar aposentadorias e pensões. Pois bem, a pergunta que fica é: a Paraná Previdência é o futuro dos servidores ou é o presente do governo? Na verdade, ela acabou se tornando o presente do governo, porque vai se usar dinheiro de longo prazo para pagar despesas de curto prazo que o governo alega não ter, inclusive para pagar salários. Essa segunda proposta do governo é melhor que a primeira? É melhor que a primeira, mas não é a ideal. E como eu disse já em outras oportunidades, ela acaba virando a proposta possível. O ideal seria não mexer nos recursos da Paraná Previdência e preservar todo esse dinheiro para que lá na frente o Tesouro não tivesse mais aposentados e pensionistas e o fundo financeiro deixasse de existir até pela morte, de todos os participantes dele. O grande problema no país, infelizmente, isso não é só aqui no Paraná, é que não nascem mais estadistas, só nascem governantes. Só nascem governantes que têm a visão do curto prazo, a visão do mandato, e não estadistas que têm a visão da posteridade. Felizmente, os servidores e os professores, na ausência de estadistas, assumiram esse papel e foram demonstrar a sua insatisfação. A lei passou, a Paraná Previdência, os recursos do Fundo Previdenciário vão ter uma longevidade menor, mas fica como uma lição, porque a aposentadoria nunca vocês vão ver ser paga com tijolo, com promessa, com ilusão, com artigo da lei. A aposentadoria se paga com dinheiro. E é por isso que a previdência privada, que eu tanto defendo, é a solução e é a saída, porque todos esses desmandos e essas mudanças na legislação que nós vimos agora aqui no Paraná, na previdência privada, não existem.